quem não me conhece, né? Meu nome é Luciane. Tem 9 anos, mais ou menos, não sei o certo, mas eu acho que é 9 anos que eu estou nessa casa. Acho que eu sou uma das mais antigas que está aqui. E eu tenho aprendido muito aqui. Tudo que eu vou falar aqui hoje, eu aprendi nessa casa. Porque, assim, eu escuto várias pessoas falarem aqui, falar assim, eu vim de congregação tal. Eu vim de congregação tal. E eu não tenho esse histórico, né? Eu, na verdade, nasci aqui. Quando eu cheguei aqui, eu dizia ser católica, né? Mas, assim, eu era daquelas que nem ia na igreja. Então, eu acredito que eu não era católica. E eu tive líderes muito bons. Esses líderes me ensinaram o beabá, como diz, né? No prezinho. E isso me fez ser a Luciane de hoje. Sou muito grata a todos os meus líderes, porque todos eles contribuíram com um pouco de quem sou eu hoje, né? E hoje eu decidi falar sobre a construção do ciclo de Deus, me usando como exemplo, é claro. Tem um bom tempo assim que o pastor tem ministrado nessa casa sobre ciclo de Deus, sobre o nosso ciclo de vida, né? Isso me fez refletir bastante sobre mim mesma, sobre quem eu tenho me tornado e quem eu era. Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu não lembro exatamente a idade, não vou falar não, porque senão vocês vão calcular bem, 9 anos. Mas quando eu cheguei aqui nessa casa, eu era uma falsa madura. Porque eu tinha um trabalho muito bom, eu ganhava muito bem. Porém, eu era uma pessoa que guardava o sofrimento todo dentro de mim, né? Eu não tinha a facilidade de expor a minha vida. Porque eu achava que se eu expôsse a minha vida, eu estava sendo fraca. Eu precisava ser forte e aguentar tudo calada, né? E com o passar do tempo, eu percebi que para eu construir os meus ciclos, eu precisava me expor. Precisava me colocar em um lugar de cura, de libertação. Porém, eu precisava aprender o que era isso, né? E assim, aos poucos, Deus foi me ensinando. Foi me ensinando a crescer, a me identificar comigo mesma. E eu decidi passar pelo processo, né? Decidi me submeter a esse processo. Ontem eu pensando, não é todo mundo que aceita se submeter ao processo. Porque o processo ele não é fácil. Em todo esse tempo que eu estive nele, todos os dias eu pensava, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, porque todo dia era uma luta maior. Todo dia o gigante era bem maior. Aí eu pensava, Senhor, mas não era para ficar leve o negócio? O expor tinha que ficar leve e tal. E eu fui percebendo que o trem ia arrochando, sabe? Cada vez mais. Só que quando ele começava a arrochar, aí eu comecei a perceber que eu crescia com aquilo. Porque eu aprendi a lidar com situações que eu não era acostumada, né? E comecei a ser grata pelas dificuldades, que é o mais difícil. É muito fácil você falar, Senhor, obrigada pelas bênçãos, obrigada porque o Senhor me deu um carro, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu
Agora tu já pensou se Deus te tira? Senhor, obrigada, porque o Senhor tirou o carro de mim, o Senhor tirou a casa. Não é fácil agradecer pelas lutas. E eu tenho aprendido isso, né? Todo final de ano a gente analisa o ano anterior, né? Esse final de ano eu falei para uma pessoa: 2019 foi o pior ano da minha vida. Aí a pessoa me levou a pensar. Ela falou assim: mas por que foi o pior? Eu falei: aconteceu de tudo que tu imaginar, aconteceu nesse ano. Aí ela: então foi o melhor. Aí eu comecei a pensar, né? Realmente foi o melhor ano da minha vida. Porque talvez se eu não tivesse vivido aquele ano de 2019, eu não teria coragem de estar bem aqui hoje. Porque não foi um ano fácil, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu passei por muitas lutas e muitas bênçãos também, né? Mas eu comecei a entender o tempo de Deus, sabe? Uma palavra que tem falado muito comigo. Até pedir para vocês abrir a Bíblia aí, né? Para ficar mais crente o negócio. Uma palavra que tem falado muito comigo é Eclesiastes 3. Ontem o pastor Patrick ministrou sobre Eclesiastes 3, né? Que diz: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de regar o que se planta, há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Esse 4 foi o que mais, assim, mexeu comigo. Eu falei assim: cara, Deus inventou um tempo para chorar. Deus inventou um tempo para sorrir, né? Assim, Ele pensa em cada coisa e a gente nem imagina. A gente, na verdade, a gente só reclama muito. Esse ano aconteceu uma situação. A minha mãe foi picada por uma cobra, né, na fazenda dela. E aí, a minha família, eles acham assim, que tudo vai passar. Não, tá tudo certo. Não, assim, eu até acredito que eles têm mais fé do que eu. Aí, quando eu cheguei lá no hospital, que eu vi minha mãe naquela situação, eu fui na vibe deles, né? Não, só foi uma picadinha. Aí, com 2 dias depois, eu comecei a ver que o negócio era sério, porque os órgãos da minha mãe começaram a parar. E a minha mãe começou a inchar. E aí, a minha mãe, tipo assim, ela não tem coragem de falar para as minhas irmãs o que ela sente. Aí ela me mandou uma mensagem, 3 horas da manhã. Lu, eu quero que você venha aqui e você converse com os médicos, porque eu não estou bem. Aí eu fui lá conversar com o médico, aí o médico falou que ela ia precisar fazer hemodiálise, porque os rins dela estavam funcionando 5%. Né? E aí eu comecei: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Em nenhum momento eu falei assim: Senhor, cura a minha mãe. Não falei. Falei: Senhor, que seja feita a tua vontade. E todo o tempo, assim, eu fui grata até por aquele episódio que aconteceu. E as pessoas me encontravam aqui na igreja, minha mãe no hospital, eu aqui na igreja, né? Uai, mas tua mãe não tá no hospital. Falei: tá, mas a vida continua. E o melhor lugar de eu estar é aqui, intercedendo por ela. E a minha parte eu tô fazendo. E eu vi o quão importante foi eu acreditar que Deus estava no controle de tudo, né? E assim, eu vi que foi um tempo em que Deus me colocou em provação mesmo, porque foi um período assim que minha mãe
ficou no hospital durante 2 semanas. Meu irmão, que estava preso, saiu e começou a dar trabalho na minha casa, tudo no mesmo período. A minha irmã, que estava grávida, ganhou o bebê e teve um bebê com espinha bífida. 2 meses depois, o bebê dela faleceu. Aí eu, Senhor, por favor, me ajuda, porque eu não estou aguentando tanta informação assim para mim. E Deus só me falava assim: tudo está no controle. Relaxa que tudo vai ficar bem. Eu tinha uma viagem marcada, eu falei assim: eu não vou para essa viagem mais não, porque depois desse tanto de coisa. Mas aí depois eu pensei, né? Deus sabe de tanto assim das coisas, que Ele preparou uma viagem para me relaxar de tudo e ir para lá e, minha filha, olha, eu separei esse tempo aqui para você. E foi um tempo muito bom, assim. Eu fiquei sabendo na viagem, né, que meu sobrinho faleceu. E nos primeiros dias, assim, eu fiquei triste, né, porque é natural. Mas eu comecei a entender os planos de Deus. Porque, assim, a minha família acabou que eles tiveram que tomar uma atitude, né? Eles tiveram que tomar uma frente que eu tomaria se eu estivesse aqui. Mas, assim, eu vejo, claro que, né, eu não vou dizer assim que foi bênção o meu sobrinho falecer, mas a gente cresceu muito com isso, sabe, com toda essa história. O que isso tudo tem a ver, né, com a construção do ciclo de Deus? Eu, Luciane, hoje vejo que fui construída, né? Eu fui levantada lá no início até onde eu estou hoje. Só que esse ciclo, percebi que ele é eterno, né? Hoje eu estou nesse ciclo, hoje eu estou no ciclo Luciane, mas eu vejo que provavelmente amanhã, depois de amanhã, até mesmo hoje mais tarde, eu posso enfrentar lutas no qual vai me fazer mudar para um novo ciclo. E a questão é, o que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer com aquilo que Deus tem construído dentro de mim? Né? Quando eu aceitei Jesus, eu fiz uma aliança, né, com Ele. E Deus me falou uma palavra. Deixa eu abrir bem aqui. Que está lá em Isaías 55, 3. Eu comecei a ler e coloquei o meu nome no início, né? Coloquei Luciane. Escute-me e venha a mim. Preste atenção e terão vidas novas. Eu farei uma aliança eterna com você e lhe darei bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe, líder dos povos. Por meio dele virão o meu poder, e agora vocês darão ordem aos povos estrangeiros, povos que vocês não conheçam. E eles virão correndo para obedecer-lhe. Isso acontecerá porque eu, o Senhor Deus, o Santo Deus de Israel, tenho lhe dado poder e honra a você, Luciane. Eu vejo que a partir do momento que eu me posicionei, né, como filha de Deus, Ele tem me honrado em muitas coisas, né? Muitas mesmo. Eu sou muito grata por tudo que Deus fez na minha vida até hoje. Eu sou muito metódica de me organizar, mas eu não sou muito metódica de organizar a minha vida, né? Eu percebi isso meditando esses dias. Eu falei, Senhor, eu tenho uma falha muito grande, porque eu sou metódica para organizar a vida dos outros, e a minha não sou. E aí Deus falou muito comigo sobre projetos
projetos de vida. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de um projeto. A construção da igreja provavelmente teve um projeto para que se concluísse, né? Em tudo precisa de um projeto. Por que não ter um projeto de vida? O que eu preciso trilhar para estar onde eu quero chegar? Se o meu sonho é, sei lá, ser médico, o que eu preciso trilhar para eu ser uma médica? Aí eu comecei a ver, né? Tipo, eu sempre falo que eu tenho um sonho de ser empresária, né? E eu sou muito boa, assim, com essa parte administrativa e organizacional. Eu acredito que é um dom de Deus, mas eu preciso, assim, né, usar mais ele comigo mesma. E, assim, tem uns 2 anos e meio que Deus começou a me levantar nessa área, né, empresarial. Eu sou formada em Direito, mas não exerço a profissão, porque não me identifiquei mesmo. Mas eu acredito que o direito ele foi bênção assim na minha vida, aprendi muito e hoje eu acabo que uso bastante coisa do que eu aprendi na minha vida particular e na vida de algumas pessoas também. Mas nesses 2 anos Deus foi me mostrando assim o meu lugar, onde eu deveria estar. E a partir do momento que eu aceitei esse lugar, Deus foi me honrando, sabe? Hoje eu não tenho uma empresa top, massa, mas eu ainda vou ter. Mas assim, hoje eu não tenho aquele emprego lá do início de quando eu entrei na igreja, que era muito bom. Mas hoje eu não queria ele, porque eu tinha um emprego bom, ganhava super bem, mas não sabia o que fazer com o dinheiro e não conhecia Deus. Então, para mim, não era bom. Então, assim, hoje eu vejo que eu ganho muito mais do que antes. Acredito que isso é glória de Deus mesmo. Porque esses dias eu fui calcular, né? Quanto eu ganhava há 9 anos atrás, quanto eu ganho hoje. Claro que 9 anos atrás as coisas eram mais baratas, né? Mas mesmo assim, eu percebi que Deus me surpreendeu bastante. Porque os meus sonhos eram mortos. Tipo, meu dinheiro era só pra festa, pra luxar mesmo, sabe? Eu não tinha um compromisso com Deus. Não tinha um compromisso de dizimista. Eu dizia que era da Igreja Católica, mas eu não era dizimista de lá. Hoje eu entendo que se eu tivesse sido dizimista lá na Igreja Católica, talvez a bênção teria sido até maior. Mas eu vejo assim a graça de Deus sobre a minha vida financeira, né? Em um ano eu cresci muito assim financeiramente, coisas que eu não imaginava que iriam acontecer na minha vida aconteceram. E é coisas que eu não sonhava, eu sonhava muito baixo. Tipo, eu não acreditava em mim mesma, na verdade, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, o meu sonho era ter uma bicicleta. E aí nunca tive essa bicicleta. Aí a minha avó, mãe do meu pai, faleceu, né? E deixou um dinheiro para mim e para minha irmã. Nós compramos uma moto de sociedade. Aí, o pior negócio da vida, você ter uma moto de sociedade. Ela não pilotava, eu era mototáxi dela. Aí eu falava, não, senhor, agora eu quero uma moto só minha. Aí eu juntei o dinheiro e consegui uma moto só minha. Só que eu tinha um sonho tão assim pequeno, eu comprei uma moto que nem era partida. Eu poderia, né? Eu vou comprar uma partida que é melhor. Mas meu sonho era tão pequeno que eu comprei uma moto pedal, porque eu falei, essa aí serve. Entendeu? Aí
Aí logo depois eu falei, agora eu quero um carro. Mas eu quero um Celta. Olha só, né? Eu quero um Celta porque é um bonzinho, tá ótimo. Continuei sonhando pequeno. E Deus continuou me batendo, né? Que logo depois, quem sabe, todo mundo sabe aí, né? Que eu comprei um Onix. E não foi, tipo assim, eu não tinha dinheiro para ter um Onix. Não tinha mesmo. Eu fui para o retiro da igreja e escrevi lá naqueles sonhos, eu quero um carro esse ano. E aí, com 3 meses que eu paguei a minha carta de crédito, eu fui sorteada. Fui contemplada pelo sorteio, né? Aí eu falei assim, amém, Senhor, obrigada. E assim, a crente velha aqui continuou teimando, né? Agora ganhei um iPhone, né? No sorteio. Antes de viajar, eu comprei um celular porque diziam que era bem parecido com o iPhone, né? Aí eu comprei, mas eu queria um iPhone. Eu falei, eu queria um iPhone, mas eu não posso ter, eu vou comprar esse bem aqui. Aí agora aqui no sorteio, a minha mãe comprou 2 cartelas e falou assim, preenche aí pra mim, se eu ganhar eu vou te dar. Aí minha mãe ganhou e me deu, né? Então, assim, eu vejo nisso tudo a construção do ciclo da minha vida e vejo a honra também, a fidelidade, entendeu? Tipo, a fidelidade do meu coração é que tem feito isso tudo. Tenho convicção disso, porque eu mesma não fiz nada, foi só Deus. Não fiz nada. Eu anotei aqui 3 coisas que fizeram parte da minha vida nessa construção do ciclo, né? Que foram primordiais, na verdade. A primeira delas foi a formação da identidade. Porque a partir do momento que eu comecei a entender quem era Luciane, muitas coisas mudaram na minha vida. E dentro disso eu comecei a ver também e diferenciar o tempo, né? O tempo de Deus. Às vezes a gente anseia muito por uma coisa e não entende que o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Se Ele não tiver no controle daquilo, é certeza que não vai dar certo, né? E dentro dessa identidade, eu precisei me posicionar e decidir estar e permanecer. Porque se eu não decido, ninguém vai poder me ajudar. Meus líderes não vão poder fazer nada. Porque o meu líder ele vai me direcionar para eu fazer algo certo, mas ele não vai poder fazer por mim. Então eu preciso decidir estar nesse lugar, né? E o segundo ponto é a maturidade. Não me considero uma pessoa 100% madura, mas eu me considero uma pessoa que tem vontade de ser bem mais madura. E dentro disso, eu procuro sempre me questionar: quem são as pessoas que eu tenho andado? O que elas têm acrescentado na minha vida? Assim, graças a Deus eu converso com muitas pessoas que me fazem crescer muito, né? E eu tenho a honra de ter algumas amigas que compartilham da minha vida, que me entendem, que me corrigem e que eu amo ser corrigida por elas, porque eu vejo que a correção delas me fazem crescer, me faz crescer bastante, né? E uma coisa que eu tive muita dificuldade, talvez ainda tenha um pouco, é como devem ser os meus pensamentos. Porque aquilo que eu penso tem muito poder sobre a minha vida, né?
mas se eu penso como Deus pensa, é muito melhor o negócio. Então eu sempre me faço perguntas quando eu começo a pensar muito. Eu falo: Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Uma vez uma irmã me deu uma palavra, eu não concordei, né, com aquela palavra. Aí comecei a me questionar. Aí gente, mas eu não tenho que me questionar, eu tenho que orar e perguntar para Deus por que ela me deu aquela palavra, porque algum motivo tem. Aí comecei a orar, né? Todo dia eu orava. O que ela quis dizer, Senhor? Porque eu não consigo ver. E assim, com o passar do tempo, eu comecei a ver o que a irmã quis me dizer. E realmente ela tinha razão. Só que quando a gente está no processo desse ciclo, não sei o motivo, mas a gente fica cego. Tem muitas coisas que você não vê, mas o outro que está do seu lado vê. E acaba que assim, a gente é um pouco orgulhoso. Eu, Luciane, sou. Que a pessoa vem te falar e você meio que olha assim: quem és tu, querido? Né? Só que eu tenho aprendido assim a escutar as pessoas, porque em tudo a gente tira uma lição de vida, né? Em tudo. E com relação à história, né, dessa irmã, foi muito bom ela ter feito esse questionamento comigo, porque ela me levou ao lugar certo, né? Ela me levou ao altar. Ela me levou a buscar a Deus e entender aquilo que ela já tinha visto e eu não tinha visto. E um outro ponto da maturidade é a organização financeira. Uma pessoa que, assim, ela nem sabe que eu aprendo muito com isso é a Amanda. Assim, eu não sou muito de conversar com a Amanda, mas a postura da Amanda me ensina. A Amanda, quem conhece ela, sabe que ela não é rica, mas ela é uma pessoa organizada financeiramente. Então, ela é uma futura rica. E eu procuro, assim, aprender com pessoas assim. Procuro aprender com a postura do outro, sabe? E procuro tentar ter essa postura. Eu tenho muita dificuldade, confesso. Mas eu tenho mudado muito, assim, a minha postura. Às vezes eu penso de falar uma coisa, eu falo: não posso falar. Me guarda, Senhor, não posso falar. Eu me seguro. E espero o momento certo. E o terceiro ponto é fidelidade e honra. Esse, para mim, é tipo um resumo de tudo que eu disse aqui. Porque nós temos dificuldade em ser fiel e em honrar o próximo. Uma coisa que Deus me ensinou muito foi quando eu comecei a dizimar e a ofertar. Não é porque eu cuido da tesouraria da igreja que eu estou falando de dízimo, tá? É porque eu entendo que é muito importante. Todas essas conquistas que eu tive, um carro bom, um iPhone, a viagem boa, tudo isso passando na cara, né? Toda vez que fala nesse iPhone, todo mundo me olha com a cara ruim. Vou começar a orar: Senhor, guarda o coração dos irmãos e o meu. Tudo isso, todas essas conquistas, eu tenho convicção de que é por causa da minha fidelidade. Teve um período da minha vida que eu passei desempregada, né? Saí do fórum, não sabia muito o que fazer da vida.
E aí eu fiquei sem fazer nada. E aí nesse período foi o período mais horrível da minha vida, que eu precisava depender muito da minha mãe. E aí para eu sair para lanchar, minha mãe tinha que me dar dinheiro. E aí eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, se minha mãe me der R$2, eu vou dizimar desses R$2. Nem que não dê para comprar o lanche. Aí às vezes eu lanchava algo mais barato para sobrar o dízimo, né? E hoje eu vejo frutos daquilo lá, do que eu fazia lá. O dinheiro assim que eu ganho é sempre picado, né? Eu não tenho um salário fixo, mas eu sempre separo. Tipo, toda semana, glória a Deus que tem, porque não falta. Para mim é uma das coisas mais importantes, é dizimar e ofertar, porque através disso Deus vai ver o seu coração. E outra coisa que nós como casa temos dificuldade é honrar, né? Honrar os nossos líderes, honrar os nossos pastores. Eu aprendi um conceito errado de honra. Mas assim, graças a Deus isso foi corrigido dentro de mim. E hoje eu não me considero a pessoa mais perfeita do mundo, mas eu tento honrar os meus pastores e os meus líderes naquilo que eu posso. E eu quero desafiar vocês, a partir de hoje, fazer isso. Ser fiel, honrar, ser grato. Se não por interesse. Esses dias eu estava na correria do jantar com a Camila, né? E aí eu falei para Camila, mas é muito engraçado, porque a gente faz as coisas e quando você faz e não espera nada em troca, você ganha. Agora quando você faz, fala assim, eu vou entregar isso bem aqui, ó, porque Deus vai me honrar. Você não ganha. Tanto que Deus conhece o teu coração, né? E assim, acaba assim sendo um negócio tão natural. Porque hoje, no início, vou confessar, no início todo mundo, assim, eu, Luciane, no início eu tinha dificuldade de entregar o dízimo, porque eu olhava, meu Deus, mas eu ganho muito, e o dízimo é muito dinheiro, para me entregar assim, é muito dinheiro. Só que eu não pensava, né, gente, eu vou ficar com 90% desse dinheiro, é muito dinheiro. E eu comecei a me autoanalisar e com o passar do tempo aquilo foi ficando tão natural. Gente, eu entrego sem peso algum. Não tenho dificuldade alguma se eu receber R$10.000 de dizimar os R$10.000, entendeu? Não tenho. Porque eu aprendi a ser grata. A ser grata e honrar essa casa, até porque eu mais do que ninguém sei que esses dízimos e ofertas eles são realmente direcionados para nós, para custear coisas que nós usamos, para custear som, para custear cadeira, para custear ar-condicionado. Vou expor o pastor agora. O pastor Paulo, e muitas vezes, assim, ele não se preocupa com as contas da casa dele, ele se preocupa com as contas da igreja. E isso às vezes me constrange. Eu penso, cara, ele precisa. Lá na casa dele, ele tem todas as contas que nós temos aqui, mas ele se preocupa com a igreja. Às vezes eu teve uma vez que eu falei para ele, pastor, eu acho seu salário tão pouco. Se eu pudesse, eu lhe daria bem mais. Porque eu sei as dificuldades, né, que ele passa. Então, gente, seja grato, seja fiel
aquilo que Deus tem entregado para você. Porque a fidelidade do seu coração, Deus está vendo. Amém? Tem uma outra palavra que eu queria falar, que é Isaías 55 ainda, só que no 12. Essa palavra Deus me deu num momento de angústia, no momento em que eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir. E lá em Isaías 55:2 diz assim: vocês serão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. Os montes e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão palma. Onde agora só há espinheiros, crescerão crispas. Tem umas versões que diz muralhas. Onde agora só crescerão mato, isso será para vocês um testemunho daquilo que eu fiz, será um final eterno que nunca desaparecerá. O que mais me chamou a atenção foi: será um final eterno que nunca desaparecerá. Por mais que você passe por esse processo, né, por essa construção do ciclo, o que passou, ele nunca vai desaparecer da sua vida. Ele sempre vai estar lá. Agora, o que você vai fazer com o que passou é que são elas. Porque eu posso escolher retroagir e viver em ciclo. E posso escolher usar aquilo que passou como testemunho para a minha vida. E hoje, tudo que eu passei em 2019, eu acredito que é um testemunho para a minha vida. Eu brinquei assim com as amigas minhas, eu falei que em 2019 eu passei pela prova dando glória a Deus. E foi realmente verdade, eu passei pela prova dando glória a Deus. E quero continuar glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E essa palavra de Isaías foi assim um divisor de almas para mim, porque eu sou muito ligada a testemunho de vida. Tipo, se o pastor tivesse me chamado para vir bem que eu não tivesse algo de mim mesma para falar, meu Deus, eu não tenho coragem não tenho coragem de ir bem ali na frente e não falar aquilo que eu vivi. Vejo que o testemunho é para edificar outros, né? Assim, no retiro, muitas mulheres chegaram em mim e falaram assim: nossa, eu nem sabia que tu tinha essa história. E realmente elas não sabiam, porque o testemunho não é para eu ficar, né, falando para todo mundo. É para eu viver esse ciclo. Tipo, eu não tive uma vida fácil, né? Como na infância, na adolescência. Não tive uma vida fácil. Mas hoje, eu não vejo a minha vida do passado como um peso. Eu vejo como um testemunho de vida. Aquilo que eu vivi, eu tenho certeza que edificará muita gente. Aleluia. E era essa a palavra.